Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana vai partilhar um café e uma reflexão bíblica, atualizando assim algum ponto de vista do vasto conhecimento bíblico e cooperar para o nosso conhecimento e crescimento pessoal. 2020, episódio número 4. Muitos que acompanham esse podcast me conhecem pessoalmente. Sabem que eu, Frei Dionis, depois que terminei meus estudos iniciais de filosofia e teologia, me mudei para Ourinhos, no sul de São Paulo. Após a ordenação sacerdotal, dei aulas, trabalhei no seminário, numa paróquia em Canitar, cidade vizinha a Ourinhos, e graças a Deus tive a oportunidade de fazer muitas amizades, conhecer muitas pessoas, ajudar movimentos pastorais e assim se sentir realizado como sacerdote. Como conheço muitas pessoas, também acompanhei aquilo que aconteceu em Ourinhos na madrugada do dia 2 de maio, quando uma quadrilha especializada em roubo a bancos, de madrugada, invadiu o centro da cidade, provocando explosões, perseguições, tiroteio contra a polícia e muita destruição. Pelas redes sociais pude acompanhar muitas pessoas conhecidas com medo, pânico, pavor, insegurança, porque no meio da madrugada, enquanto muitos dormiam, ser acordado por tiros e não saber o que está acontecendo é realmente algo trágico que marca a vida de muitas pessoas. E isso me fez um pouco refletir sobre o tema do podcast que eu quero propor hoje, uma pequena reflexão sobre o medo. Ele é algo típico do ser humano, porque é uma situação de risco, de violência, onde nós não podemos controlar aquilo que está acontecendo. E fala muito mais forte naquele momento o instinto de sobrevivência. Porque, de fato, quando temos medo, é porque fomos pegos de surpresa numa situação de insegurança onde não estávamos preparados totalmente para tudo aquilo. O medo é tipicamente humano, por isso está na Bíblia. Esse grande livro, essa grande biblioteca que Deus nos concede, que relata tantos episódios onde pessoas de fé, de caminhada, discípulos também sentiram medo. Por isso, algumas perguntas para iniciar a nossa reflexão. Como o medo me afeta? E também, quando é necessário conviver com esse medo? Por isso que o tema do podcast Café Bíblico de hoje é Medo, uma tempestade na viagem da vida. Um texto bíblico. O Antigo e o Novo Testamento trazem muitos episódios onde uma pessoa ou um grupo sentiu medo. Eu escolhi aquele da tempestade acalmada, aonde Jesus está no barco com seus discípulos, capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e eles, com medo, pedem socorro. Ao cair da tarde, Jesus disse: "Passemos para a outra margem." Os discípulos partiram com Jesus no barco. Havia também outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, que já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Jesus se levantou, conjurou severamente o vento e disse ao mar: "Silêncio, quieto." O vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: "Por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé?" Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Um café ajuda a refletir. O meu café está pronto e eu queria também agradecer ao feedback que muitas pessoas me enviaram pelas redes sociais sobre os 3 episódios que já foram publicados. Então,
Se tiverem sugestões, críticas e assim por diante, são todas bem-vindas. Nós lemos hoje um episódio do Evangelho de Marcos, capítulo 4, o evangelho mais antigo e menor dos 4 textos canônicos que nós temos no Novo Testamento. Marcos é tradicionalmente dividido em 2 partes, até o capítulo 8 e do 8 até o final. Porque nesse capítulo tem aquela grande pergunta de Jesus aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: você é o Cristo. Essa primeira grande parte serve para mostrar aos discípulos quem é Jesus até chegar naquele momento e alguém entender quem realmente ele é. Por isso que no final do texto que nós lemos, os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jesus decide fazer uma travessia. Estava pregando num lugar, vamos para outro. O lago de Genezaré, o lago da Galileia, de Tiberíades, são vários nomes que nós encontramos no Novo Testamento, era grande, por isso que até alguns o chamam de Mar da Galileia, mas é um lago de água doce. Aqueles discípulos são pescadores, pessoas que conhecem muito bem aquela região. Estavam acostumados com tudo aquilo. Com tempestades, com o vento, com as ondas, algo que para eles era normal e fazia parte da rotina do trabalho. Mas aquele entardecer, aquela noite, não era como as outras. E aqui, na minha opinião, tem 3 coisas um pouco estranhas nesse episódio. Antes de tudo, eu sempre me perguntei como que Jesus conseguiu dormir no meio de uma tempestade com aquela água que vinha de tudo quanto é lado, talvez até molhando ele. Outra coisa, por que os discípulos deixaram Jesus dormir? Já que eles tinham esse mestre e estavam com ele o tempo todo, por que só ele dormiu naquele momento? E finalmente, uma terceira pergunta: o que mais provoca medo nos discípulos? Por que eles têm tanto medo assim que Jesus chega ao ponto de dizer: mas vocês têm fé ou não têm fé? Começamos tentando entender como que Jesus conseguiu dormir, porque na Bíblia todo o detalhe é importante. A atmosfera daquele episódio mostra: era noite, eles tinham o dia todo feito pregações e caminhado, então estavam cansados. Não tinha energia elétrica, então, com o pôr do sol, tudo ficava escuro e em silêncio. Uma travessia que começou tranquila, por isso até que Jesus consegue dormir diante desse cansaço, do silêncio, da confiança também que ele depositava nos discípulos que estavam fazendo aquilo que ele tinha pedido: vamos para o outro lado. Jesus não é um pescador, então confia naqueles seus discípulos que eram pescadores. O episódio não diz por que Jesus foi dormir. Os discípulos, provavelmente diante desse cansaço, deixaram o mestre na parte de trás da barca, ou seja, ele está na popa, não na proa logo na frente. Mas aqui nós podemos já entender um pouco dos símbolos dessa narração. Colocaram Jesus no fundo. Ele não está na frente, ele não está no comando adiante, ele é colocado para trás, ele é deixado para trás. E além do mais, ele está numa posição horizontal, dormindo e um travesseiro. Ou seja, naquela posição de passividade, naquela posição que pode lembrar a morte. Ou seja, está numa posição horizontal, é como se ele estivesse naquele momento deixado para trás e tido pelos discípulos como um morto. A tempestade chega e foge do controle aquela travessia. Aqueles pescadores acostumados com aquele ambiente têm medo. Eles vão, acordam Jesus e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Do que eles têm mais medo? Eles têm mais medo da tempestade ou eles têm mais medo que Jesus tenha abandonado a cada um deles? Porque realmente o medo vem daquela situação que foge do controle, aonde a vida está em risco. Eles têm sim medo da tempestade, mas antes disso, eles têm medo que Jesus não faça nada.
Eles têm medo que Jesus os tenha abandonado diante daquela grande dificuldade que apareceu. Esse episódio é rico de imagens simbólicas. O barco representa a vida, a família, a comunidade, a igreja. O mar é um elemento positivo porque é dali que os discípulos vão tirar o sustento, mas ao mesmo tempo é algo negativo porque é o mar que pode matar alguém afogado. O vento que provoca essa tempestade é símbolo também daquilo que foge do controle, de forças que vêm de fora. A escuridão é a ausência da luz. Tudo acontece no escuro. Eles estão sentindo o vento, sentindo a tempestade, quase não veem nada. Não sabem para onde estão indo, de onde estão vindo e o que vai acontecer. E como dizia antes, o dormir de Jesus representa um pouco a morte, aquilo que vai proporcionar depois a ressurreição. Depois que Jesus conjurou o mar e o vento que provocavam tudo aquilo, ele faz duas perguntas. Antes de tudo, pergunta: por que vocês sentem medo? Por que vocês estão tão amedrontados? Por que vocês estão com essa sensação que deixa você num estado de alerta, preocupado, sem saber aquilo que vai acontecer? E depois a segunda: por que vocês não tiveram fé? Alguém poderia até dizer: sim, posso ter fé, mas a fé não ia tirar aquela tempestade. A fé não ia parar o vento. A fé não ia parar aquela água que estava entrando no barco. Com certeza. Mas a fé ia me dar aquela segurança para enfrentar melhor aquela situação. Os discípulos estão em pânico, desesperados. E é nesse momento que eles podem ter atitudes irracionais, atitudes que vão além daquilo que uma pessoa em sã consciência poderia fazer. Então alguém poderia até se jogar na água, alguém poderia abandonar os outros. Referindo-se um pouco àquilo que aconteceu em Ourinhos, alguém poderia, numa situação de desespero, sair até correndo para fora de casa e se deparar com um tiroteio? Numa perseguição policial? Então, Jesus pede a eles: tenham fé, tenham uma base sólida aonde apoiar a tua vida, as tuas crenças, aquilo que realmente é importante para você. Ter medo é natural do ser humano, mas aquilo que Jesus reprova não é o fato de ter medo, é o fato de, no medo, ter perdido a fé. Os discípulos pediram ajuda e isso é positivo, ou seja, reconheceram o medo e pediram ajuda. Porque o medo pode se transformar numa doença, numa fobia. E se nós não pedimos ajuda e reconhecemos tudo aquilo, vamos ter ansiedade, vamos ter essa fobia, esse medo vai tomar conta da nossa vida. Então, nesse sentido, pedir ajuda, como os discípulos fizeram, é importantíssimo. E por outro lado, é necessário enfrentar esse medo. Nós podemos fugir, estar numa situação de defesa, mas vai chegar um momento onde temos que enfrentá-lo. É óbvio, não sabemos se vamos vencer, mas só o fato de enfrentar um medo, essa novidade que tira a gente daquela zona de conforto, é já um passo para frente. Ou seja, a escuridão está ali, a água está vindo, o vento está soprando. Como é que eu posso enfrentar tudo isso? Ficar no meu barco, na minha comunidade, com as pessoas que me dão segurança, que são meu porto seguro? Vou colocar um pouco mais de força na oração? Me vem em mente também um fato muito positivo, referindo-me ainda àquilo que aconteceu em Ourinhos. Ou seja, eu percebi pelas redes sociais muitas pessoas fazendo uma corrente de oração. Medo, pânico, insegurança, tiroteio no meio da madrugada, não sei de onde está vindo tudo isso, mas eu vou pedir a Deus, clamar a Ele pelos policiais, para que ninguém se fira. Os danos materiais virão com certeza ainda mais nessa crise da pandemia do coronavírus, mas sobretudo vamos nos reforçar. Essa é um pouco a ideia da corrente de oração. E sobretudo, se eu não consigo controlar tudo, que eu não abandone o barco, porque mesmo indo de um lado para o outro no meio da tempestade, é aquele barco
que é a minha família, a minha comunidade, a minha igreja, os meus princípios, os meus valores, aquilo no qual eu apoio a minha vida, que vai me dar segurança. O barco pode ir de um lado para o outro, mas naquele momento ele não está afundando. E na tempestade isso é muito, muito importante. O medo, portanto, é algo tipicamente humano, tipicamente natural. Quem que nunca sentiu medo? Quem que nunca sentiu insegurança? Quem que nunca entrou em pânico, perdeu um pouco as bases, como nós dizemos, perdeu até as estribeiras diante de alguma situação, até exagerando, quem sabe, um pouco diante de uma situação de medo? Mas, sobretudo, nós devemos lembrar aquilo que o episódio nos propõe. Se perguntar se aquele medo não é exagerado, se perguntar se eu tenho a fé suficiente para enfrentar aquele medo e, sobretudo, saber que, de uma situação negativa de medo, eu posso perceber como eu estou enfrentando aquilo e fazer passos para frente para que, numa próxima ocasião, numa próxima tempestade, eu possa enfrentá-la de um modo mais convicto, mais tranquilo, mais sereno, porque o mar, que é um elemento negativo que provoca ali a tempestade junto com o vento e a escuridão, é também algo positivo, porque dali que vem a vida, dali que vem o sustento dos pescadores. Tanto que quando Jesus conjura o vento e o mar e volta àquela situação de tranquilidade, o mar é o mesmo. Então, praticamente, foi o vento que cessou, mas o mar continua ali. É só um novo vento soprar que tudo volta a acontecer. Nesse sentido, creio eu, então, que é necessário enfrentar sim os medos de um modo racional, tranquilo, com a nossa fé bem estabelecida. Considerações finais. Fazendo as considerações finais do episódio de hoje, eu lembro que no final se diz que os discípulos ficaram com muito medo. No passado, o medo ficou para trás, porque Jesus agora está com eles de pé. Quando eles acordam Jesus, ele se levanta. E esse verbo se levantar é o mesmo verbo da ressurreição. Jesus está vivo, de pé, não mais lá no fundo do barco, mas agora é ele que está no comando. Por isso que a tempestade passou, ficou no passado, mas também ficou na memória. Os discípulos, só do fato de lembrar daquela tempestade, com certeza poderia vir um calafrio. Quem passou por alguma situação de muito medo, de pânico, de pavor, de estresse, o trauma fica. Basta lembrar tudo aquilo que é como se a pessoa vivesse novamente cada aspecto daquela experiência negativa. Enfrentar o medo é necessário. Assim como ele é uma sensação humana típica de cada um de nós, a coragem também é. Ou seja, parar, pensar, raciocinar, não se deixar levar pelo pânico e, sobretudo, tentar entender a situação, para assim agir com coragem, com determinação, porque muitas vezes dar esse passo para enfrentar o medo é já o primeiro passo para resolver essa situação. E se acaso algo aconteça parecido com aquilo que nos provocou tanto medo, eu posso ter uma reação muito mais tranquila, serena, racional e confiar nele. Nesse sentido é que nós devemos reforçar aquela corrente de oração que eu falava no início. Colocar sim nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte e pedindo que Ele ilumine, oriente, conduza cada um de nós para enfrentar os nossos medos, tanto aqueles que estão fora, como aqueles medos que estão aqui dentro. Assim, eu concluo o podcast do dia de hoje fazendo uma citação do discurso número 63 de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: quando alguém te insulta, aquilo é o vento. Se aquilo provocou em você ira, raiva, rancor, começou a tempestade. O teu barco, a tua vida está em perigo, porque você já vai ter aquele sentimento, aquele desejo de vingança. E se acaso você proceder com tudo isso, o teu barco vai naufragar. Mas por que pode acontecer? Porque Cristo está dormindo.
Então, acorda, Jesus. Traz ele do fundo para frente, coloca ele no comando. Agostinho diz que se alguém te insultar e esse vento vier, mas Cristo estiver acordado e te conduzir para outro lado e evitar assim a tempestade, não vai ter a ira, não vai ter o naufrágio, não vai ter uma situação de perigo. Cada um tem os seus medos, que nós possamos então acordar esse Jesus para com ele, no barco da nossa vida, enfrentar essas tempestades que provocam tanto medo, que provocam insegurança e que fazem parte da vida de cada um de nós. Até o próximo podcast, partilhando um café e uma reflexão bíblica. Tudo de bom, que Deus abençoe, uma ótima semana.